Olá, vamos conversar nessa aula sobre alguns cuidados que você precisa ter ao trabalhar com perícia judicial, nos casos de fraude ou irregularidade no consumo de energia elétrica. Nessa aula, nós vamos falar sobre a análise dos autos durante a nomeação, elaboração do orçamento com definições sobre visita ou não ao local, manifestação para solicitações de informações complementares, resolução 414 e resolução 1000 da ANEEL, resposta dos quesitos técnicos e cuidados com a elaboração do laudo técnico. Em relação à análise dos autos do processo, o que é muito importante? Você olhar o TOI, verificar qual que é o prazo de cobrança da concessionária, se ela está cobrando 36 meses ou então 6 meses de maneira retroativa. No TOI, você precisa verificar se o medidor foi retirado ou não. Pode ser que ele continue lá no cliente. E se ele foi retirado, para onde que ele foi levado? Para o laboratório da concessionária ou para um laboratório de terceiros? E esse medidor está disponível para inspeção nesse momento? Sim ou não? São informações importantes que vão nortear você em relação à composição de horas para depois elaborar o orçamento técnico. Essas informações contidas no TOI vão te dar uma visão sobre o tipo de irregularidade que a concessionária está alegando em relação àquele cliente. Vamos supor que foi um desvio de energia antes da medição. Em muitos casos como esse, o medidor não é retirado, ele permanece no local, não tem por que substituir o medidor. Agora, pode ser que tenha ocorrido rompimento no lacre e esse medidor tenha sido retirado porque foi adulterado. O mancal aumentou o atrito, essa é a alegação da concessionária. Nesses casos, eu recomendo que você vá até o laboratório da concessionária para tirar fotos desse problema. Uma outra coisa muito comum que acontece é a concessionária não informar no TOI que houve o rompimento dos lacres que permitem o acesso ao medidor. E nesse caso, você precisa ir até o local e perguntar para a concessionária: me mostra aqui os lacres, deixa eu dar uma olhadinha, onde é que está rompido esse lacre aqui? São questionamentos importantes que você precisa fazer, até porque o advogado do cliente da concessionária vai questionar você após a elaboração do laudo técnico, ou então pode ser que isso já esteja contemplado nos quesitos técnicos. Uma outra coisa extremamente importante é você verificar os quesitos técnicos das partes, tanto da concessionária quanto do cliente. Pode ser que o cliente tenha assistente técnico ou não. Se ele não tem assistente técnico, pode ser que o advogado tenha feito os quesitos. Só que muitos advogados não têm conhecimento técnico para elaborar quesitos para esse tipo de perícia. E aí, nessa hora, pode ser que ele tenha pedido coisas que são extremamente desnecessárias. E você vai pontuar isso na elaboração do seu orçamento, falando se é possível ser feito ou não aquilo que está sendo solicitado. Da mesma forma, em relação ao que a concessionária está pedindo para você fazer. Em relação à elaboração do orçamento, o que é extremamente importante? Você prevê a quantidade de horas. Só que essa quantidade de horas tem uma relação direta com a sua ida ou não até o local. Que local, Daniel? O laboratório da concessionária ou então a residência, ou seja, aquela unidade consumidora no qual a concessionária está alegando que houve uma fraude, uma adulteração. E aí tem algumas dicas extremamente importantes. Se você for hoje no local, pode ser que o lapso temporal, ou seja, a data no qual foi emitido o TOI, tenha sido há 2, 3 anos atrás. E o que você vai encontrar hoje não reflete a realidade da época. Esse é um grande problema, um grande erro que muitos peritos e peritas cometem no Brasil hoje, que é ir até o local sem saber por que estão indo. O juiz quer que vá no local, tudo bem, mas quem tem o conhecimento técnico na área elétrica é você ou é o juiz? Se o juiz está te contratando, é porque ele não tem conhecimento técnico. E aí somos nós que precisamos orientar o judiciário em relação ao que precisa ser feito naquele tipo de perícia. E aí você precisa se posicionar. Nesse momento é importante você só ter a visão de que você pode ir na unidade consumidora, ou seja, no cliente, ou então no laboratório, de acordo com o tipo de adulteração. E tem situações onde você vai fazer toda a perícia somente com base nos documentos que foram anexados no processo, sem ter que ir no local. Só que você vai deixar isso muito claro na proposta de honorários. Ou seja, no seu orçamento precisa estar discriminado que você não vai no local se essa for a sua decisão. É aquela história, o que é acordado antes não sai caro depois. Uma outra coisa que muitos peritos têm dúvida é sobre quanto cobrar o valor da hora técnica. Eu particularmente utilizo como referência o IBAP do Paraná, que é o Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações. Mas Daniel, como é que você chega no valor final? Você vai somando a quantidade de horas e multiplicando? Não necessariamente. Às vezes você vai ser nomeado para uma perícia cujo valor da causa seja de R$ 5.000. E aí, se você considerar que pode chegar a R$ 3.000 o valor de uma perícia, obviamente que não vai ser aceito. Esse valor da perícia está muito alto em relação ao valor da causa. Então tenha cuidado em relação a isso. Eu costumo não passar de 20 a 25% do valor da causa. E aí é óbvio que você pode até passar um valor acima e verificar o que o juiz vai dizer.
Pode ser que ele conteste, pode ser que as partes não queiram pagar aquele valor, e aí você, se quiser, reduz ou então declina, ou seja, não aceita aquela nomeação porque você não quer reduzir esse valor. Agora, em relação às manifestações, caso você olhe os autos do processo, identifique que está faltando alguma coisa, você pode solicitar um documento complementar antes de aceitar esse orçamento. Vamos supor que a concessionária de energia não informou se o medidor está disponível para inspeção ou não. Você pode solicitar esclarecimento para ela em relação a isso, perguntando inclusive onde que esse medidor está disponível. Se é na cidade A, B ou C, porque isso vai impactar no seu deslocamento. Isso você precisa fazer antes de elaborar o orçamento, se você considerar que tem que verificar esse equipamento. Outra questão importante, pode ser que você tenha ido até o local, feito a inspeção e surgiu dúvidas posteriores a essa inspeção. Você também pode fazer uma manifestação complementar, pedir mais esclarecimento em relação àquilo que foi anexado nos autos do processo e aquilo que você viu até o presente momento. E tudo isso que eu estou falando para você está previsto na Resolução 414 e na Resolução 1000. A Resolução 1000 entrou em vigor em dezembro de 2021. De lá para cá, você vai utilizar ela como referência e caso seja uma situação anterior a essa data, você vai utilizar a Resolução 414, obviamente que teve outras resoluções anteriores, mas sempre você vai analisar a data da emissão do TOI e qual que era a resolução vigente na época para considerar a sua perícia. Uma atividade que você também precisa ter muito cuidado é na hora de responder os quesitos técnicos. Você precisa responder todos os quesitos, muitas vezes eles têm como objetivo gerar o contraditório no seu laudo técnico para que ele possa ser posteriormente impugnado por uma das partes. Tome muito cuidado, lembrando que você está respondendo para os advogados, não são questões que você precisa aprofundar tecnicamente, não queira fazer um mini TCC em relação a um quesito técnico, às vezes menos é muito mais. E tem perguntas que você pode responder de maneira muito objetiva, como por exemplo, sim e não. Não crie situações para que isso possa gerar algo como se você estivesse manifestando uma opinião pessoal. Você não pode manifestar a opinião pessoal na perícia. Lembrando, nós somos imparciais em relação a esse tipo de atividade. Estamos ali para fazer uma análise muito fria a pedido do juiz. Em relação ao laudo técnico, procure ter em mente que não existe modelo de laudo técnico. Ele é simplesmente uma parte dos autos do processo. De acordo com cada situação que você vai encontrar, cada tipo de perícia, nós vamos ter um laudo. E esse laudo, ele tem que ter como objetivo esclarecer o juiz de maneira muito transparente e com uma linguagem simples de ser entendida. Vai ter uma introdução, nessa introdução você vai colocar tudo o que você achou que é necessário para contextualizar o problema, as partes envolvidas, o número do processo, do que se trata, alguns prints do que você acha que vai ser necessário para deixar mais elucidativo para o juiz. E aí, nós vamos para a segunda parte, que pode ser, por exemplo, resposta aos quesitos e, por último, uma conclusão. Tem laudos como esse que vão ser muito rápidos para serem feitos. No entanto, obviamente que existem laudos mais complexos. E essas perícias pode ser que sejam necessárias você visitar o local, tenham muito mais informações e aí você vai abrindo entre outros tópicos para que você possa contextualizar isso no seu laudo. Já teve uma situação, por exemplo, que eu participei de uma perícia cujo valor da causa era de R$1.400.000. Eu fui até o local, tive uma reunião com a concessionária, fui no laboratório, era uma situação muito atípica, um problema em uma chave de aferição que foi adulterada. Eles instalaram um dispositivo de controle remoto nessa chave de aferição que permitia manipular o sinal de tensão e corrente e, obviamente, com isso, impactar no consumo. Foi um laudo que eu fiz, onde a concessionária estava cobrando 36 meses de maneira retroativa. No entanto, ao fazer essa perícia, eu identifiquei que havia uma cobrança inadequada e que eles poderiam cobrar de maneira retroativa somente 6 meses. Esse é um dos cases que eu apresento no treinamento ao vivo de fraude no consumo de energia elétrica. Essa perícia, só para que você possa ter uma ideia, me gerou um valor em torno de R$14.900. São valores bem interessantes, mas que obviamente uma multa como essa tem a estrutura jurídica dos dois lados, olhando muito atenta o que o perito está fazendo para tentar impugnar o laudo. Lembrando que nesses casos nós vamos sempre não satisfazer um dos lados. Então você sempre vai ser criticado e nós precisamos lidar com essas críticas de maneira muito tranquila, sem levar para o lado pessoal isso tudo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer outros conteúdos sobre perícia elétrica aqui no canal do YouTube da Perícia Elétrica. Nós temos o nosso blog da Perícia Elétrica com muito conteúdo também. Além disso, nós temos uma comunidade específica para peritos, onde por lá nós temos uma plataforma semelhante ao Netflix, com muito conteúdo para quem deseja trabalhar como perito ou perita judicial. Lá nós temos diversas aulas estruturadas sobre serviços na área de perícia judicial e extrajudicial. Se você tiver interesse em se especializar nessas áreas, vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo para que você possa conhecer um pouco mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.